estamos terminando hoje uma série de 3 mensagens. E essas 3 mensagens tiveram o tema Somos Todos Ouro. Somos Todos Ouro. Na primeira mensagem, 2 semanas atrás, nós falamos sobre a tocha. E a Bíblia fala deste fogo, usando o símbolo, a metáfora do fogo, para nos falar do Espírito Santo. E nós falamos sobre esse assunto. Domingo passado, com o pastor Sandro, que esteve aqui, nós ouvimos sobre a disciplina, o testemunho, a fidelidade que devemos ter para com o Senhor. E nós somos chamados para isso. E hoje eu tenho a alegria de concluir esta série falando sobre a cerimônia da premiação. Queria que você pensasse no que você viu, talvez hoje, talvez ontem, quando atletas ganharam suas medalhas. Eu tenho uma medalha aqui que vale muito para mim. Ela é a medalha que deu mais trabalho para ganhar, que foi uma meia maratona que eu corri e foi bem difícil chegar ao final. Essa de todas as que eu tenho, de algumas que eu tenho, é a que eu dou mais valor. Só que a entrega destas medalhas, quando você corre, é uma coisa tão chata, tão sem graça. Você se mata ali para chegar no final, na linha de chegada, e aí tem um corredor que vai ficando mais estreito, e aí todo mundo tem que passar por ali, e fica um monte de gente do lado de fora da cerquinha, com medalhas penduradas na mão, e aí você vai pegando a sua, é só isso. Não tem graça nenhuma. E eu peguei a minha e ninguém me deu parabéns, nem nada. E eu fiquei pensando sobre essas cerimônias que nós estamos ouvindo, não é? Esses dias todos. Que emocionante, a cerimônia de hoje à tarde, emocionante, as pessoas chorando, né? Os atletas de anos se aposentando e conquistando a coisa mais maravilhosa para um atleta olímpico, a medalha de ouro. Que beleza! Eu quero falar sobre cerimônia de premiação hoje. Mas a cerimônia que eu quero falar não tem nada a ver, se comparado com esta grande cerimônia de uma Olimpíada. Estas cerimônias, por mais bonitas que sejam, e elas são bonitas e emocionantes, elas não podem descrever uma pequena porcentagem do que será essa cerimônia que eu quero falar com você hoje. Amém? Você está atento aí? Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Esta carta Paulo escreveu para dizer: Timóteo, você é jovem ainda, fique firme. Segunda carta de Timóteo, são 2 cartas. E Timóteo estava pastoreando, trabalhando, ainda que jovem, numa cidade chamada Éfeso. E era uma cidade que tinha muita oposição. E Paulo vai dizer para ele: Timóteo, fique firme, resista. Você tem o seu relacionamento com Jesus. Não permita, Timóteo, que nada que aconteça com você tire você do foco de agradar ao Senhor Jesus na sua vida. E ele está fazendo um paralelo aqui com aqueles que não apoiavam Timóteo. E ele dá uma lista, eu não vou mencionar agora, mas ele fala de muitas pessoas, ele cita inclusive, ele põe nome a essas pessoas que estavam sendo oposição, destruindo o ministério de Timóteo. E aí ele diz: Timóteo, você conhece a Jesus, você é um homem que ama Jesus, você é um homem que está firmado com a sua fé no Evangelho. Não deixe que nada destrua a sua esperança. E aí no final da carta, é onde nós vamos ler, ele dá um rápido testemunho, bem pequenininho. Ele que havia acompanhado Timóteo, mentoreado, cuidado, orientado, discipulado, agora ele faz este paralelo. Timóteo, eu sei que você tem muita oposição, mas ouça, Timóteo, o que eu vou falar para você. E aí ele dá um testemunho, ele fala uma coisa muito rápida acerca da sua vida e do seu futuro.
E ele fala de uma cerimônia de premiação. Olha aí, por favor, versículo 6 em diante do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: eu, porém, talvez na sua Bíblia esteja, quanto a mim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Versículo 8, já está reservada a mim uma coroa da justiça. Paulo está preso quando ele escreveu esta carta. Aliás, dias antes da sua morte. A história diz, a tradição diz que Paulo teria sido decapitado fora da cidade de Roma. E Paulo está preso já na sua segunda prisão, porque ele foi preso uma vez, depois foi solto, e agora ele é preso novamente na capital, em Roma, e a situação dele está muito difícil, e a morte o espera, e ele sabe que há um julgamento que não está sendo bem orquestrado, bem dirigido pela justiça romana, e ele vai ser morto. E ele diz então: eu sei que os meus dias estão acabando. E ele usa esta metáfora de uma coroação. Ele ele dá este exemplo de coroação. E ele diz: a coroa da justiça. Bem, havia uma prática naqueles dias que era de congratular grandes generais quando chegavam das batalhas, quando eles iam entrando na cidade de Roma. Bem no início, do lado de fora ainda da cidade, ele recebia uma coroa de louros, que depois era transformada numa cerimônia, mais tarde, numa coroa de ouro. E aquele ouro era, na verdade, a aposentadoria bastante gratificada daqueles generais. Mesmo na Grécia, os atletas recebiam também as coroas, e você sabe toda essa história acerca dos esportes. E Paulo diz: Timóteo, eu quero dar um testemunho a você. Eu estou no fim da minha vida, as coisas estão muito difíceis, mas eu sei, olhando para frente, há uma esperança tão forte na minha vida, tão clara para mim, que haverá uma premiação, uma coroa de justiça. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa a salvação. Coroa de justiça, bem rapidamente falando, significa que foi imputada, foi colocada sobre nós a justiça de Deus. E Paulo escreveu, anos antes, a carta aos Romanos. E Paulo fala que a justiça que vem pela fé, nós cantamos agora há pouco aqui, que vem pela fé, que nos é dada, não por aqueles méritos que conquistamos como os atletas, mas é pela graça, pelo favor, não merecido, pelo favor concedido de Deus sobre as nossas vidas. O próprio Paulo diz que nós somos salvos pela graça, pelo favor, por essa justiça, cuja iniciativa foi do próprio Deus em nos perdoar através de Jesus. Mas essa coroa também significa um prêmio. Aliás, o próprio apóstolo Paulo vai falar em outros textos a respeito dos galardões. Você já ouviu falar sobre os galardões? A Bíblia fala que Deus vai galardoar todos aqueles que praticam obras, isto é, que vivem as suas vidas para agradá-lo e fazendo bem. Nós não somos salvos pelas obras, como alguns creem. Alguns creem que tem uma balança, quanto mais boas obras a pessoa faz, mais é possível ela entrar na premiação, mais prêmio ela vai ganhar. Não é assim. Mas nós, porque cremos em Jesus, exercemos a nossa fé e
transformamos em obras, em vida, em testemunho, em vida bonita, em beleza de comportamento. E as pessoas olham então e podem honrar a Deus, como Jesus falou, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, esta coroa diz respeito a esta premiação, que não apenas é a salvação, a entrada no céu, é passar pela porta e gozar e aproveitar da salvação eterna, mas é também, chegando lá, um prêmio que Deus vai nos dar por aquilo que fizemos em nome dEle. E Jesus dá alguns exemplos, ele diz: aquele que der um copo de água aos meus pequeninos será galardoado, será premiado. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, haverá uma cerimônia e eu estou prestes a chegar nela. Como é que se chega nessa cerimônia? Bom, você tem duas maneiras de chegar a essa cerimônia. Ou você chega pela morte, ou você chega pelo arrebatamento da igreja. Em resumo, há duas maneiras de nos aproximarmos desta cerimônia de premiação, de entrarmos na salvação eterna. Ou nós a recebemos no momento da nossa morte, e a Bíblia diz, no momento em que alguém morre, a casa, esse corpo que é chamado de casa, se desfaz, nós passamos a habitar numa nova casa, esta dada por Deus nos céus. Então há pessoas, e todos os dias, e todas as horas, todos os minutos, pessoas chegam-se diante desta cerimônia de premiação pela morte. Mas a Bíblia diz que haverá também um momento, e nós cantamos agora há pouco, Maranata, vem Senhor Jesus, que é o momento da volta de Cristo. Aliás, Paulo diz no final desse versículo, você pode ver aí, aos que amam a sua vinda. Esta coroa que Paulo se refere é dada a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, além de eu estar seguro que se eu morrer hoje, irmão, se eu morrer hoje, eu estava conversando com a Jane sobre isso essa semana, eu estou tão seguro que é pela misericórdia de Deus, pela graça e misericórdia e favor de Deus, que eu sei para onde eu vou, que eu não tenho medo. Que esperança maravilhosa, não é mesmo? Que você e eu podemos ter em Jesus, não por aquilo que fazemos, pelas obras que praticamos, mas porque Ele fez a justiça sobre nós. Mas se isso não acontecer, pode ser que amanhã, ao invés de nós morrermos, Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que haverá um dia a volta de Cristo. E Paulo fala aqueles que amam a sua volta. Jesus vem. E o próprio Paulo, que ensinou tantas coisas, também ensinou sobre isso. Ele diz que num piscar de olhos, a trombeta no céu vai soar. E aquele horário que só Deus, aquela hora que só o Pai sabe, Ele vai determinar: meu filho, vá buscar os meus. E aí então Jesus vem e ressuscita aqueles que morreram. E os corpos já destruídos, já transformados em pó, ressuscitarão. O mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, a cinza, a terra, em todos os lugares, pessoas ressuscitarão. E aqueles que estão já no céu ganharão seus novos corpos, aleluia, amém? Mas logo em seguida, os que estiverem vivos, eu espero estar vivo. Eu falei com a minha esposa sobre morte, mas eu não quero, e você também não. Mas se ele voltar esta noite ou amanhã, e tomara que volte logo, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. É maravilhoso saber que haverá o arrebatamento da igreja. E aí então, através destas maneiras, ou pela morte ou pelo arrebatamento, nós chegaremos a essa cerimônia de premiação. Olha a palavra que Paulo cita aqui no versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Você entendeu isso? Seja sincero, é difícil de entender, não é? Paulo está se referindo a uma cerimônia que havia lá no Antigo Testamento. Era assim:
Se você quisesse ter perdão de pecado, você cometeu um pecado e você quer se apresentar diante de Deus, você leva um animal. Vários animais, nós falamos sobre isso já aqui. Quando o sacerdote estava sacrificando o animal, ele colocava sobre a carne que estava sendo queimada do animal uma oferta de libação, isto é, uma oferta de derramamento. Então ele pegava ou o sangue do animal, ou azeite, óleo, que tinha um perfume, e colocava sobre o azeite. Você já temperou uma carne em cima da brasa? Você já jogou aquele temperinho, não é? Com azeite, com pimenta, naquela carne que está na grelha, na churrasqueira? O que acontece? Quando você joga para aproveitar aquele restinho ali de tempero, aquele tempero cai sobre a carne e depois cai sobre a brasa. E sobe aquele cheiro maravilhoso, não é mesmo? Quando alguém queria louvar a Deus pelo perdão, então sacrificava o animal para pedir perdão e depois jogava libação, isto é, derramava. Era uma parte do sacrifício, para louvar a Deus. Obrigado pelo perdão, Deus. Então ele jogava aquele líquido e aquela fumaça saía como uma oferta bonita que Deus simbolicamente se agradava. E Paulo diz, já estou sendo derramado. Ele já está antevendo a sua morte. E o mistério dele era para louvar a Deus, não era para perdoar o pecado de ninguém, porque isso Jesus tinha feito, mas ele queria que a vida dele fosse para agradar a Deus, como o líquido derramado simbolizava isso. Eu vi vários atletas que se machucaram nesta Olimpíada. Quebram os dedos, não é? Machucam os tendões, joelhos. Alguns tiveram que se afastar das competições. E eu fiquei pensando, lendo esse texto, que assim como os atletas carregam as marcas, alguns de cirurgias, se afastam por um tempo, depois voltam. As marcas deste esforço, desta disciplina, deste empenho, para poder chegar, como alguns chegaram, naquela cerimônia de premiação. Uma medalha de ouro da Olimpíada no Rio de Janeiro, sabe quanto custou para os organizadores? Mais ou menos R$2.000, porque não é ouro. Aquela medalha de ouro tem 1,3% só no peso dela de ouro. Não é nada. Mas eles se esforçam porque simboliza a história da sua vida, a conquista, e para isso eles ralam, eles se machucam, eles se entregam, eles fazem cirurgias para poder estar em ordem e conquistar aquela medalha. Sabe de uma coisa? No dia desta cerimônia que eu estou me referindo e Paulo menciona, nós vamos chegar diante de Jesus com muitas marcas. Eu tenho amigos que vão chegar com marcas da prisão. Pessoas que foram presas por causa da fé, que passaram meses atrás das grades, simplesmente porque creem em Cristo. Há pessoas que vão chegar com marcas da degola, como Paulo, porque foram cristãos. Há pessoas que vão chegar com marca do abandono da família, porque foram cristãos. Há pessoas que vão chegar com marca, às vezes, do escárnio, da gozação, do deboche, do bullying, dos amigos, porque eles durante a vida decidiram viver para a glória de Deus e não se conformaram com o comportamento comum dos seus amigos, tiveram uma vida diferente. Mas há pessoas que vão chegar também com marcas físicas. Por que que Deus permite que uma pessoa que planeja tanto um filho,
que ora e pede a Deus por um filho. Quando esta criança vem, ela vem com alguma síndrome, ou vem com uma deficiência física. E talvez algumas pessoas olhem para esta mãe, este pai, e digam: puxa, ela pediu tanto para Deus e Deus deu essa situação, este filho com esta dificuldade. Há pessoas que vão chegar na cerimônia de coroação, de premiação de Deus na eternidade, com marcas de doenças. Porque mesmo durante a fé, durante a vida, Deus permitiu que, devido a este caos do nosso universo, devido ao pecado habitar na humanidade, tivéssemos doenças e morrêssemos de algumas delas. Esta semana, o Azor Lucchini, que é pai do Sérgio, pai da Márcia, que está ali, esposo da minha prima também, Dona Nadir, faleceu. 79 anos, ele teve um problema no cérebro, um abscesso, e aí então foi para a UTI, foi para a cirurgia, e depois de 15, 20, 21 dias, faleceu. E talvez, com situações variadas na nossa vida, a gente fica perguntando, porque os nossos olhos, ao invés de estarem fitos, olhando fixamente para esta maravilhosa esperança da eternidade, os nossos olhos estão tão firmados na terra. A gente fica olhando tanto para a terra que nós nos esquecemos que o que mais importa na nossa vida é a certeza desta cerimônia que vai ser feita para a honra e glória do próprio Deus. E lá entrarão pessoas que terão marcas nos seus corpos, estou falando isso de forma simbólica, e trarão as suas enfermidades, e dirão: Senhor, eu perseverei firme em Ti, esperei no Senhor, e com alegria venci, passei por esta tribulação, como atleta, passa pela dificuldade, porque eu espero e sei que o Senhor vai me levar para a grande coroação. Amém? O importante não é saber se Deus nos livra aqui destas circunstâncias, dessas dores. Para o atleta não importa se está doendo, o que importa mesmo é se ele vai estar preparado para competir e ganhar o prêmio. O atleta apaixonado pelo esporte é assim que ele vive. Para o cristão não importa se ele está passando por uma dor, por uma luta, por uma enfermidade, pela morte, por qualquer circunstância, porque ele sabe o que o aguarda. Ele sabe que ele vai receber a coroa da vida e o prêmio do galardão eterno. E ele tira os olhos daquilo que é terreno para colocar naquilo que é eterno. Eterno. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você pode saber de uma coisa: quando você começa a se abater demais, quando uma pessoa começa a se perturbar demais por uma situação que ela passa, é porque ela está perdendo os olhos da eternidade e olhando mais para a terra. E eu quero convidar você hoje a erguer os seus olhos para a cerimônia de premiação. As pessoas têm que olhar para mim e para você, quando a gente passa pela dor, pela tribulação, e dizer: esta pessoa tem uma perspectiva de vida que eu não tenho. Essa pessoa é diferente. Porque ela vai passar pela mesma dor, quem sabe, que você passa, ou você vai passar, nós vamos passar pela mesma tribulação que ela passa, mas é diferente a maneira como nós passamos por ela. Paulo diz: não importa, eu tenho esperança, eu tenho capacidade de declarar: há uma cerimônia maravilhosa que me aguarda no céu, e eu estou pronto para chegar para ela.
Vocês sabem que nesses últimos dias, há uma família de nossa igreja que está passando por uma situação muito difícil, que é a família do Osmar Lebedenko. Ele está ali. Eu li uma declaração ou um testemunho da Kellen, e eu fiquei bem impactado com aquilo, e ela escreveu um testemunho do que Deus tem falado com eles dois nesses dias. E eu quero pedir que a Kellen venha aqui à frente. Ela escreveu aquilo e disse: pastor, se o senhor achar que eu posso compartilhar isso com a igreja, eu gostaria de fazer isso. Então, eu vou encerrar a mensagem de hoje, dando oportunidade para a Kellen vir aqui para compartilhar alguma coisa conosco. Em alguns minutos ela vai contar um pouquinho do que está acontecendo, do que Deus tem feito. O Osmar está ali também. E a gente tem, como igreja, não é, acompanhado o Osmar nesse tratamento difícil, nesses dias difíceis que ele tem passado. E a Kellen. Você vai sentar? Ok, senta lá então, Osmar. Vem cá, Kellen. Fica mais fácil para você falar daqui. E olha, hoje nós vamos ter batismo, daqui a pouquinho. E vai ser bom você ouvir esse testemunho que a Kellen vai nos dar. A paz, irmãos. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. Na madrugada do dia 7 de agosto, Deus me acordou por volta das 3:30 da manhã. E Ele me disse o seguinte: por que é que você está aguardando o grande milagre, se o que eu tenho feito na sua vida e na vida da sua família são milagres todos os dias? Eu ouvi essa frase dentro de mim e eu tentava dormir novamente, virava de um lado, virava de outro, mas eu não conseguia. Então essa pergunta voltava na minha mente. E eu comecei a lutar e relutar e tentar dormir. Porém, cada vez mais forte era esse som. E algumas cenas que tinham acontecido, elas começavam a vir na minha mente. E eu aí entendi que era Deus que estava falando comigo. E Ele queria usar a minha vida para falar dEle, para falar de tudo que Ele estava fazendo na minha vida, na vida da minha família, para falar do seu amor, do seu poder. E aí então eu falei: Senhor, como eu vou fazer isso? Eu não sei nem falar numa reunião de célula, eu me recuso a fazer a edificação e talvez eu nem tenha tanto conhecimento assim da Bíblia para falar de Deus assim para as pessoas. Na mesma hora que eu falei aquilo, Deus me falou o seguinte: você tem boca, você fala de tanta coisa. Você sabe vender viagem, você sabe convencer seus clientes, você conversa de tudo com todos, só falta uma coisa: você falar de mim, do meu amor, do meu poder. Naquele mesmo momento, eu falei: Deus tem algo para a minha vida. E é Deus que está falando comigo, não é sonho. Eu me levantei da cama, comecei a andar pela minha casa. Meu esposo, minhas crianças estavam dormindo. E eu fui para o escritório e ali eu comecei a orar. Senhor, me diga o que o Senhor quer. E Deus começou a falar. E eu comecei a sentir no coração vontade de escrever tudo aquilo que Ele estava me falando. Tudo aquilo que Ele estava me trazendo à memória. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Talvez a maioria de vocês aqui saiba que nós estamos passando por esse momento que é muito difícil de enfermidade. Um momento de muita dor, de muita angústia, de luta.
Mas eu quero dizer aqui que, acima de tudo, é um momento de um grande aprendizado, de um grande mover de Deus na nossa vida. Nós temos aprendido muito. Há mais ou menos 2 meses, para ser bem exata, dia 15 de junho, Deus me trouxe a seguinte palavra: não se assuste com as novidades. E eu falei isso para o meu marido. Deus me deu essa mensagem, Osmar. Não se assuste com as novidades. E aí ficamos com essa palavra sem entender muita coisa. Às vezes até eu pensava, nossa, Senhor, o que vai ainda acontecer? Né? 8 meses de tanta luta já. Logo me veio aquela passagem de Josué 1:9, onde Deus fala com Josué, quando ele ocupou o lugar de Moisés. Quando Moisés morreu, Josué, ele já tinha caminhado durante 40 anos ao lado de Moisés. E quando Moisés morre, eu acredito que Josué, ele tenha ficado muito triste. Ele tenha tido medo, ele tenha ficado prostrado. Acho que ele até perdeu o rumo, né? Afinal, ele tinha perdido o seu líder. Moisés tinha sido aquela pessoa que tinha ensinado tantas coisas para ele. E lá em Josué 1:9 fala assim: lembre da minha ordem, sê forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Eterno, o Senhor, o teu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluias! Eu tomei posse dessa palavra. Eu tomei posse. Eu disse, o Senhor está comigo e Ele vai continuar comigo e com a minha família. Amém. Eu creio que essas palavras, elas se aplicam a nós nos dias de hoje, irmãos. Todos nós aqui, todos, nós batalhamos, nós trabalhamos, nós fazemos planos e sonhos. Só que nem sempre essas coisas acontecem do jeitinho que a gente espera ou do jeito que a gente planeja. Cada um de nós aqui temos uma história. Talvez hoje você esteja triste, você esteja desanimado, esteja lamentando aquele negócio que nem deu certo, que você tanto batalhou. Talvez um filho que esteja envolvido com as drogas, um divórcio, um desentendimento com um filho, um pai, uma mãe, ou até mesmo uma doença que te faz perder o chão. Essas coisas nos assustam, não é mesmo? Elas nos desanimam, elas nos trazem medo de certa forma. Porém, nós temos que lembrar de uma coisa, que nós servimos um Deus, e esse Deus é um Deus soberano. Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus que é capaz de reverter qualquer situação, amém? Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que está ao nosso lado em todas as situações, nas alegrias, nas horas tristes. É nesse Deus que nós devemos confiar, nós devemos servi-lo e adorá-lo em qualquer situação. Há 35 dias, meu esposo e eu fomos para uma viagem para o Hospital do Câncer em Barretos. Nós íamos para uma consulta de manhã, fazer um exame, e logo mais ele ia tomar mais uma quimioterapia. E aconteceu que uns minutinhos antes da gente sair de casa, eu percebi, na hora de sair, que ele estava sangrando aqui na altura da barriga, do lado direito.
Eu vi a blusa toda manchada de sangue, eu assustei, falei, opa, o que tem aí? Levantamos e simplesmente estava sangrando. E eu passei a mão e vi, não tinha nenhum corte, não tinha nenhuma ferida. Saía sangue pelos poros. Aí, na pressa da gente pegar a estrada, o meu filho correu para o banheiro, pegou uns band-aids, colocou, falei, nem dá tempo de trocar, vamos assim mesmo. Fomos embora, eu e ele, pegamos a estrada e fomos, 4h30. Chegamos em Barretos bem, graças a Deus. E aí, dormimos, quando foi na segunda-feira pela manhã, 6h, nós fomos para o hospital. Quando nós chegamos lá, ele fez os exames, ele estava muito cansado e nós depois voltamos para uma outra ala e ficamos ali aguardando os médicos, que aí saem os resultados e o médico vem depois de umas 3 horas. Só que nessa espera, ele estava ali meio suado e passou uma enfermeira. E a enfermeira olhou para ele do nada e falou assim, olha, ele está passando mal. Eu falei, tá não, fica tranquila. Tá sim, ele está passando mal. Eu falei, está cansado. Não deu nem tempo de eu terminar a frase. Ela saiu correndo, pegou uma cadeira de rodas, trouxe, colocou ele na cadeira e já foi entrando lá para dentro, fui indo junto. E nós fomos para uma sala de repouso, deitaram ele numa cama e quando eu vi, eles já estavam colocando ele em total repouso. Pediram para que aguardasse os médicos chegarem e falou, você não pode levantar, nem mesmo a cabeça. Repouso total. Dali uns minutos veio o doutor Sérgio, o médico dele, e falou, Osmar, eu pedi mais um exame de sangue. Você aguarda, daqui a pouco eu venho te ver de novo. Não se mexa, não se mexa. Olha, eu fui ficando um pouco assustada, porque eu achei que fosse só um cuidado deles, porque aquele lugar é uma bênção, e todos que trabalham ali são realmente uma bênção, eles têm muito cuidado com todos. Logo o médico voltou. E ele disse que tinha pedido, na verdade, a repetição dos exames. Porque a equipe médica achou que o laboratório deles mesmo tivesse feito errado. Mas, infelizmente, os exames não estavam errados. O resultado era aquele. Então, ele falou para a gente, Osmar, nós não entendemos o porquê, não sabemos o porquê, mas as suas plaquetas estão baixíssimas. Eu, na minha ignorância, não sabia nem o que era plaqueta. E eu falei para ele, falei, doutor, traduz. Ele falou, olha, as plaquetas estão 0, zeradas. Deve ter médico aqui. Sabe o que eu estou falando? Não tinha uma plaqueta sequer. O mínimo são 125 mil. Estava zerado. Estava lá 0 no exame. E ele falou, qualquer hemorragia, qualquer sangramento, o Osmar pode falecer. Ele pode falecer a qualquer momento. Nesse mesmo momento, Deus falou comigo novamente. Lembra do que eu te disse? Não te assuste. Seja forte, corajosa. Eu estou com você. Eu quero dizer que é maravilhoso a gente poder ouvir a voz do Senhor. Saber que Ele fala pra gente, levanta que eu tô contigo. Eu tô aqui, segura na minha mão. Creia tão somente. Deus me deu uma paz naquele momento, nós passamos a noite ali. Na manhã seguinte, refizeram os exames.
As plaquetas estavam 0 de novo. Então a equipe médica me chamou. Do mesmo jeito que vocês estão ouvindo, agora ele vai ouvir. Pela primeira vez. A equipe me chamou. Com muito amor, muito cuidado que eles têm. Começaram a dizer que não tinha uma explicação para aqueles resultados. Não era o que era esperado. E que o esperado era outras coisas acontecerem. Que ele não poderia voltar para casa porque ele estava correndo um grande risco de vida. Se eu quisesse de todo jeito fazer isso, eu teria que, através dos meus advogados, chamar a UTI com médicos e enfermeiros para que levasse ele embora e ter toda uma estrutura aqui num hospital para receber ele naquele estado. E então eles me ofereceram dele continuar lá, que seria a melhor opção para ele e que eles, mesmo vendo que não adiantaria ficar transfundindo plaquetas, porque o organismo dele não estava reagindo, eles iam fazer de tudo para cuidar dele da melhor forma possível. Nessa hora, eles me falaram assim: Osmar tem mãe? Tem pai? Tem irmãos? Chama os filhos, chama a mãe. Chama os irmãos. Eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo. Mas Deus foi me dando calma, Deus foi me dando sabedoria. Naquele momento eu tive que tomar muitas decisões. Mas eu não estava sozinha, eu estava com o Senhor. Eu pedi para eles me darem um tempo, eu fui fazer umas ligações fora do hospital, porque ali dentro não pega. E a primeira coisa que eu fiz, eu pedi para que levassem as crianças o mais rápido possível para Barretos. Ele foi transferido para um quarto individual para que a gente pudesse receber as crianças lá. E daí fizeram uma nova transfusão de plaquetas naquela tarde. Aquela noite foi muito tensa. Nós estávamos num lugar de muita dor, muito sofrimento. Nós ouvíamos o desespero, o choro das famílias chorando porque estavam perdendo seus entes queridos a todo instante. E eu perguntava: Senhor, que mundo é esse? Que lugar é esse de tanta dor e sofrimento? A verdade, queridos, é que esse mundo não é o nosso. Nosso mundo é o que Deus tem preparado para quando Ele vier nos buscar. Amém. E Jesus nunca nos enganou dizendo que seria fácil, mas Ele nos prometeu estar sempre do nosso lado. Em João 16:20, Ele diz o seguinte: pois eu afirmo a vocês que vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza vai virar alegria. Aleluias, amém. Lá no versículo 33, ele diz assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, pastor Evandro, bênção, levou minhas crianças e a minha mãe. Chegou lá por volta da hora do almoço. Aquilo foi assim, renovando minhas forças quando eu me encontrei com eles na porta do hospital. E logo mais à tarde chegou a minha sogra e os meus cunhados. Minhas cunhadas. No dia seguinte chegou a minha irmã, meu cunhado. Só que em meio a tantas informações, tanta dor e sofrimento, nós resolvemos não ficar sofrendo com aquela situação. Mas resolvemos que deveríamos louvar e agradecer a Deus por tudo. Meu cunhado levou um violão. Eu tinha até na noite anterior, sim, Deus falou, né? Manda o Carlos trazer um violão. E eu fiquei pensando, minha mãe trouxe tanta coisa das crianças, depois não vai caber no carro.
E olha que engraçado, Deus confirmou o coração dele, ele levou o violão. E aí, então, à tarde, nós reunimos toda a família dentro daquele quarto. Fechamos as portas e nós louvamos ao Senhor. Muito, muito. Nós adoramos ao Senhor, nós oramos, nós clamamos, nós louvamos. Foi tremendo, foi tremendo. Eu lembro até que a faxineira entrou, porque era o horário da limpeza, e ela quis abrir a porta, acho que para poder ouvir, todos ali ouvirem. Foi tremendo. Os exames se repetiam diariamente. Como se não bastasse as plaquetas 0, os glóbulos brancos e vermelhos começaram a cair também. Então foi assim, de manhã ele transfundia plaqueta e à tarde sangue. Bolsas e bolsas. Aí a família foi embora, nós dois continuamos ali e nós passamos por bons momentos na presença do Senhor. Nós clamamos por Jesus e adoramos com muitos louvores todos os dias. Andando pelo hospital, um dia eu descobri que tinha um piano ali no andar central do hospital. E no mesmo instante, quando eu vi aquele piano, Deus falou assim: eu quero te usar nesse lugar. Só fazendo um parênteses, para aqueles que não sabem, eu sou formada em piano, mas eu tive um trauma. Mais de 20 anos, nunca mais toquei. Eu tenho piano, nunca abri. Por mais de 20 anos, nunca abri meu piano. Quando nós soubemos o diagnóstico do Osmar, em outubro do ano passado, um dia, de repente, à noite, Deus me curou. Eu estava em casa e eu levantei com uma vontade de louvar a Deus tocando piano que eu nunca tinha sentido. E eu comecei a fazer. Meu menino, que nunca tinha visto aquele piano aberto, nem sido tocado, falou: virou mágica? Como que você faz isso? Falei: depois eu te explico. E continuei a louvar. E é o que a gente tem feito em casa. Então, eu entendi naquele lugar que eu precisava louvar a Deus lá naquele hospital, lá naquele lugar. E eu falava até para o musicoterapeuta: o Senhor Deus, Ele habita no meio dos louvores. Esse lugar de sofrimento, de tristeza, precisa da presença de Deus. Ele me deu a chave do piano e falou: toma, você toca, vamos fazer o que você mandar. E aí eu pedi então a caderninho da célula mandarem para mim. E aí nós começamos a louvar ao Senhor durante as tardes. Foi tremendo. Eu disse: Senhor, se o Senhor quer me usar aqui, me usa. Eis-me aqui. Eu estou aqui para servir o Senhor. Eu pensava assim que no passado, várias pessoas responderam: eis-me aqui. Assim como Samuel, Moisés, Abraão, Maria, Jacó, tantos outros. E eu entendi que agora era a minha vez. Sabe, irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo. Olhar para os lados, ver que tantas pessoas precisam conhecer Jesus. O que nós estamos fazendo? Com certeza, se nada disso tivesse acontecido na minha vida, eu nunca entraria num lugar daquele, muito menos para falar de Jesus. Nunca teria essas experiências tão maravilhosas. E com certeza temos tanta gente para evangelizar, não é? Nossos vizinhos, colegas de trabalho, escola, parentes. Mas nós não obedecemos a Deus. Nós guardamos a bênção só para nós. E onde fica a missão que Deus nos deu aqui nessa terra? Naquele momento eu percebi que Deus tinha me levado ao deserto para falar do amor de Jesus, da salvação e da vida eterna. Eu pude falar de Jesus numa reunião que eu fui dos acompanhantes dos enfermos, junto com os psicólogos e terapeutas. Eu fui falando para as pessoas que eu ia conhecendo nos corredores, os vizinhos de quarto. Pude declarar minha fé e esperança, principalmente para os médicos e enfermeiras, que só me falavam não, que acabou, que não tinha mais jeito. Naquele momento, e durante aquelas tardes, eu tive uma oportunidade de tocar piano,
louvava a Deus com as nossas vozes, levava o Osmar lá do lado do piano e a gente cantava, e os nossos filhos quando estavam lá juntos, nossas famílias. E teve um dia que ficou muito gravado um acontecimento, enquanto nós estávamos louvando, chegavam muitas pessoas perto. Umas cantavam, outras só ouviam. E uma mulher chegou e falou assim: eu vim aqui em nome da minha mãe, que já não se levanta mais, está lá no último quarto desse andar. Hoje é aniversário dela. E ela pediu para eu vir falar que o maior presente é ela poder ouvir vocês tocarem e cantarem essas músicas. Aleluia. A Deus toda a honra e todo o louvor. Eu ia compartilhar aqui algumas palavras, até que foram umas palavras de encorajamento, mas eu acho que não dá, né, pastor? Eu vou só terminar aqui rapidamente. Quando se passaram 9 dias de internação, irmãos, a equipe médica chegou a uma conclusão, que realmente não ia mais transfundir nada, nem plaqueta, nem sangue, porque não tinha mais resultado, viu, Osmar? Elas não subiam. E aí, então, no dia seguinte, quando passou a não mais a transfundir, eles pediram um exame. E nesse exame, no 10º dia de internação, as plaquetas reagiram. E elas foram para 14 mil. A nossa felicidade era tão grande que a gente só sabia agradecer e louvar ao Senhor. E os médicos me chamaram e falaram: isso é estranho. Eu falava: não precisava explicar não. Não precisa explicar não, que a gente entende. E aí, passou mais 2 dias, sem transfusão, outros exames. Resultado, 31 mil plaquetas. Glória a Deus. A equipe médica me chamou e falou: olha, se continuar a subir assim, a gente vai ter que dar alta. Porque o maior desejo do Osmar é ir para casa, era tudo que ele pedia. E aí, então, nós recebemos nossos filhos no outro dia, e até o Rafael, antes de se despedir à noite, falou assim: mamãe, eu já orei com o papai antes de ir embora aqui do hospital, e quem sabe Deus vai curar, e se as plaquetas dele chegarem a 40 mil, ele pode ir para casa com a gente amanhã. E eu falei: amém. Eu, tive fé. No dia seguinte de manhã, eu fui correndo no posto médico, perguntar qual era o resultado do exame daquela noite anterior. E aí, eles falaram: 41 mil plaquetas. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não tinha mais como agradecer ao Senhor. A nossa felicidade era tão grande, que ali a médica já tinha preparado toda a alta dele, toda a medicação, tudo. E nós, então, fomos embora daquele hospital. Ele do meu lado, a gente no carro. Não precisou de UTI, não precisou de nada. No dia seguinte, em casa, ele estava jogando bolinha de gude com o Rafael. Eu tive que tirar foto, ia mandar para o médico. No dia 8 passado, nós voltamos para a consulta, uma semana depois. Os médicos não acreditavam que ele estava lá de novo. Me encontravam no corredor e falavam: vocês voltaram? Tipo, Osmar está vivo? E aí o médico chegou e foi falar com ele, com o resultado do novo exame daquele dia na mão. O que aconteceu aqui, Osmar? Me explica. Suas plaquetas estão 100%, 250 mil. Seus glóbulos estão perfeitos. Glória a Deus. Então, a Deus toda a honra, todo o louvor, toda a nossa gratidão. Ele é o Deus soberano, Deus que nos conhece, que sabe de todas as coisas. Eu não sei o que acontecerá comigo amanhã. Não sei o que acontecerá com Osmar. Nem nós podemos, nenhum de nós, porque isso não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Isso não importa, irmãos. O que importa é que o Osmar está aqui hoje. Amém? E nós temos esse motivo para louvar.
para agradecer. E lembrar que o maior milagre o Senhor já fez. Ele nos deu a certeza da vida eterna. Esse é o grande milagre. Independente do que vier acontecer com qualquer um de nós, nós temos que ter uma certeza, que hoje Ele é Deus e amanhã Ele vai continuar sendo Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês têm uma igreja, além de ter uma família, viu, Osmar? Nós amamos você. Você tem sido uma bênção. Eu tenho aprendido com você nos nossos encontros, nas nossas conversas. Deus vai sustentar você e sua família. Obrigado por vocês compartilharem a vida de vocês conosco. Essa igreja se sente honrada em tê-los e dando esse testemunho. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar orando pelo Osmar, pela Kelly, pelo Rafael e pela Bia. Glória a Deus. Amém.